Fala Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui nesse canal do YouTube. Brasil, o tema de hoje que nós vamos falar no vídeo é sobre a polêmica que o Tony Garrido acabou criando lá no programa Altas Horas. Eu não faço ideia de quando seja esse vídeo, mas eu acabei vendo isso dia desses lá no antigo Twitter, no X, aquela rede social super saudável para a mente das pessoas, não é mesmo? E eu acabei vendo lá e decidi fazer um vídeo sobre esse assunto. Não é a única pessoa e a única música que sofreu adequação, e a gente vai nesse vídeo explicar um pouco sobre cada música, e hoje a gatinha vai ter auxílio do telefone secundário dela para poder fazer toda essa pesquisa, para não ficar aqui sendo leviana e falando coisa errada, né? Mesmo Brasil, a gente precisa de pesquisa. Então, vamos fazer isso agora neste vídeo e passando para vocês todas as informações, tá bom, Brasil? Vamos rodar essa vinheta para começar esse assunto maravilhoso aqui neste canal. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal maravilhoso e ativar o sininho para que todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, você receba em seus respectivos aparelhos as notificações de vídeo novo, tá bom, Brasil? Vamos então começar sobre esse assunto. Peguei aqui meu telefone para poder ter ele em mãos e, se precisar de qualquer informação, tá buscando ela aqui, tá? O vídeo, ele começa, eu assisti ele ali no Twitter, né, no X, em que o Tony Garrido fala pro Serginho Groisman, no Altas Horas, que a música foi modificada porque ele sentia que existia um machismo tóxico, né? E ele fala a faixa, o trecho específico da música em que mudou é a parte que o Tony fala, já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. E ele diz que esse trecho é machista e, em sequência, é mudada, né, um trecho da música para dizer, já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, uma mulher. Eu concordo com a mudança, acho extremamente importante e necessária, mas também eu entendo os dois lados da história. Primeiro, o lado nostálgico, que diz que a música não pode ser mexida e que, até porque sempre foi do meu entendimento, da minha ideia, que ele queria dizer o seguinte: para ser homem tem que ter a grandeza de uma criança, de uma pessoa pura, ingênua, sabe? E aí, quando ele traz e modifica a música tem um novo sentido, já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher, é para mostrar muito mais. É para dizer que não é só ingenuidade, é a grandeza de uma pessoa que tem que lutar desde sempre para ser incluída. Porque mulheres muitas vezes não têm voz, mulheres muitas vezes não têm oportunidade. E se essa mulher for preta, então, se essa mulher for periférica, então existem muitos adicionais, né, que essa música ganha com a modificação, né? Temos também o caso do Renato Enoch, que pega a música Com os Nossos Pais, que é escrita por Belchior e conhecidamente interpretada por Elis Regina, e muda um trecho bem importante da música, que é para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. Essa é a parte original, é a versão original. Ele muda um pequeno detalhe, ele traz para abraçar seu irmão e beijar a quem se ama na rua. Então, uma coisa importante é entender que houve uma adequação muito sutil, muito simples, para dizer o seguinte: olha, qualquer pessoa que cante essa música vai se sentir incluída de alguma forma, vai se sentir de alguma maneira abraçada. Porque assim, como Belchior é um homem hétero, cis, supostamente, a gente não sabe, né? Ele escreve a música na visão dele. Ou seja, se ele é um homem, ele fala que para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua.
Ou uma mulher lésbica, por exemplo, poderia cantar essa música e ainda compreender a sua necessidade, né, de gostar de mulheres e abraçar uma menina e beijá-la na rua. Porém, entretanto, todavia, contudo, quando a gente faz uma análise bem rápida, bem crítica sobre isso, somente duas pessoas acabam sendo encaixadas nessa situação. Um homem hétero cis e uma mulher lésbica cis, né? Quando a gente fala para abraçar seu irmão e beijar a quem se ama na rua, muitas outras pessoas são incluídas e encaixadas. E não são só essas músicas que sofreram adequação. Talvez houve um hate, porque a gente sabe que tem um povo aí que não é nem interessante citar, tá? Porque eles aparecem aqui, surgem do nada e já viu, né? Vão acabar com os comentários, vão me xingar, me ofender. Não que eu me incomode com isso, mas a galerinha da direita, da extrema direita, criou uma... É até estranho, né? Cultura woke. Eu nunca ouvi falar disso antes. Assim, essa ascensão da extrema direita no mundo tem sido preocupante, inclusive porque dá vozes a quem não tinha que ter. Mas enfim, não vem ao caso, isso aqui não é importante. É só um adicional que eu trouxe para vocês, que no caso do Tony Garrido, ele trouxe a público. Ele fala isso no vídeo, no caso no convite que ele teve lá do Altas Horas, ele informa que isso vai ser feito. Talvez o fato do Renato Enoch não ter informado isso, só ter cantado a música e feito essa adequação simples e boba, ninguém falou nada, não houve comentários sobre e ficou por isso mesmo. Tem outros casos que eu até pesquisei antes de trazer para vocês aqui, que eu vou falar. Martinho da Vila, na música Faixa Amarela, tá? Existe um trecho que foi modificado para evitar inclusive a questão da violência contra a mulher, que é importante, é um dos combates que nós como seres humanos normais deveríamos ter, que é combate contra a violência a qualquer pessoa, mas principalmente a pessoas mais vulneráveis, mulheres, por exemplo, LGBTs, por exemplo, crianças, por exemplo. Existem pessoas que são vulneráveis e precisam de auxílio, entende? Então, mulheres são um caso como esse, por exemplo. E para combater a violência contra a mulher, a faixa original, o trecho da música original, tinha a seguinte fala: mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Bem problemático. A gente consegue compreender nesse trecho da música que claramente alguém agrediria, ou alguém não, na verdade o homem agrediria uma mulher por algum motivo que eu não faço ideia, porque eu só peguei o trecho específico da música em que isso é dito, tá? Não faço muita questão de conhecer a música, mas faz um tempão que eu já ouvi ela e faz tempo que eu não a ouço mais, né? Teve a modificação que foi feita da seguinte forma: mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela, sem lhe dar banda de frente, quebrar 5 dentes e 5 costelas. A modificação que foi feita foi colocada a palavra sem, ou seja, sem te dar isso, ou seja, ele dará o castigo, talvez um gelo, talvez separação, talvez não falar mais com ela, mas o castigo fica bem claro que não será dar banda de frente, nem quebrar 5 dentes, nem 5 costelas. 4 dentes, 5 costelas, né? Essa música foi regravada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ao regravar a música para o Samba Book, Zeca Pagodinho em 2014 e Martinho da Vila adicionaram a palavra sem. Essa palavra de 3 letras nega toda a ação violenta que vem a seguir. O samba, que descrevia a ameaça e castigo, foi transformado em uma crítica social e o posicionamento contra o machismo. Inclusive, essa é a ideia que Tony Garrido também teve ao falar na música. Porque na leitura dele, a palavra menino, né? A grandeza de um menino não engloba o quão grande uma mulher também é.
Na cabeça dele houve machismo, na minha e no entendimento de muitas pessoas, não houve. Tá tudo bem. Se ele se sente bem em fazer a mudança, ótimo. Pra gente também é válido. A gente gosta da ideia de pessoas que mudam de ideia. Porque assim, gente, César hoje não é a mesma pessoa que é de alguns anos atrás. Se alguém me encontra hoje e fala, nossa, você não mudou nada, eu vou ficar bem triste. Porque... caralho, eu tenho 37 anos. Você imagina o que é ter o mesmo comportamento de uma pessoa de 20 anos atrás, de 17, por exemplo? Quero não, Brasil. Inclusive com 17 anos. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não precisa ficar expondo da vida aqui não, tá? Obrigado. Na música original de Criolo, aqui eu não tenho um trecho específico, tá? Mas é regravada a música praticamente inteira. Porque o que foi dito é o seguinte, ó. O samba original de Bezerra da Silva e outros sambistas de raiz continham versos que no contexto moderno poderiam ser interpretados como apologia à violência ou à submissão da mulher. Modificação. Criolo. Criolo regravou e reescreveu completamente a letra de Minha Preta e de outras canções, transformando-a em uma mensagem de amor, respeito e empoderamento feminino, eliminando qualquer traço de misoginia, tá? Então, o criolo, que bom pensar que hoje em dia a gente tem criolo como um nome muito grande e muito forte na mídia, na música brasileira. Porque imagina o que é uma pessoa... Cara, se a gente for parar pra analisar, existem muitas músicas, inclusive uma chamada Amélia, que todo mundo conhece, que dizem que era a mulher de verdade porque era submissa ao homem. Então, uma música hoje, por exemplo, como essa, jamais poderia ser cantada. Porque o que essa faixa traz? O que essa música traz? A submissão total da mulher ao homem, e ela é que é a mulher de verdade. Não existe uma outra mulher de verdade, senão aquela submissa ao homem. Entende? Inclusive, na regravação do álbum, não foi nem um álbum, né? Foi um show de retorno de Sandy Júnior, eles revisitaram muitas músicas. E Maria Chiquinha, que fez parte da história deles, não foi cantada da mesma forma que foi no início. Entende? Houve machismo. A música Maria Chiquinha é machista. E eles falaram sobre isso, inclusive. Muito me assusta pessoas hoje em dia achando que Júnior vai ter um posicionamento diferente desse. Eu esperava que Sandy ou Júnior falassem qualquer coisa referente à anistia, a Bolsonaro e tudo mais. Não, porque são pessoas que politicamente nunca estiveram engajadas. Então a gente pensa o seguinte, não vão falar nada. De Júnior eu não esperava isso, assim como também não esperava da Sandy e me surpreendeu. Maravilha, coisa boa, é bola pra frente, tá? Mas também existem outras faixas musicais que foram adequadas. Nós temos uma modificação na música Cabelo de Chapinha, música essa que eu desconheço, tá, Brasil? Eu peço desculpa pra vocês, mas eu nunca ouvi essa música antes e a mudança foi pra mudar e pra combater o racismo estético. Tá? Nessa música, o verso original dizia o seguinte: ô mainha, mas eu só gosto de cabelo de chapinha, mainha. A modificação houve para que essa estigma da pessoa, né, com cabelo alisado, tem que ter o cabelo sempre de chapinha. A música modificada fala o seguinte: ô mainha, eu também gosto de cabelo de chapinha, mainha. Eu também. Por quê? Quando você fala que só gosta de cabelo de chapinha, o que você faz nesse sentido aqui? Você diminui uma mulher preta, maravilhosa, empoderada, que tem seus cabelos e seus cachos e seus crespos e que só gosta dela por todos os atributos que ela tem, por tudo que ela leva na vida dela, toda a vivência, toda a história, só gosta dela se ela chapar o cabelo, se ela abaixar o volume do cabelo. Faz sentido um negócio desse? Nenhum. Então, por esse motivo, houve a modificação. A música foi criticada por ativistas por sugerir que cabelos lisos seriam o ideal, que seria o racismo estético. Bel Marques procurou o Ministério Público da Bahia e alterou o verso
A inclusão da palavra também é uma chave. Ela demarca a exclusividade, permitindo que preferência do eu lírico existia, mas reconhecendo e validando a pluralidade de todos os tipos de cabelo em uma lição de diversidade, tá? Como a gente pode ver aqui, houve uma busca, né, de Belmarx para trocar e colocar a palavra também, porque assim, ó, beleza, ele prefere o cabelo liso, mas o que tem que ser claro, deixado claro na música, é que existe uma pluralidade de pessoas, de mulheres com os seus cabelos, sejam eles lisos, sejam eles crespos, entendeu? Só que assim, uma das coisas que me incomoda um pouco é que, volto a repetir pra vocês, tá? Aquela questão toda do Tony Garrido ter falado da mudança. Talvez, se fosse uma mudança sutil, uma mudança em que ele só cantasse, olha, vamos cantar Girassol, e ele começa a cantar, houvesse uma regravação da música e tudo mais, não haveria tanta polêmica, tanto rebuliço na internet. Se bem que eu acho um pouco difícil, né? Porque Twitter só mudou o nome, mas a gente sabe bem como é que é o comportamento de pessoas hoje que vivem naquela rede social, de pessoas que habitam aquele ambiente extremamente nocivo e tóxico que é o Twitter, né, Brasil? Então, a gente precisa entender o seguinte, por mais que houvesse uma boa atitude, uma boa ação do Tony Garrido ao fazer isso, essa modificação da letra, houve da parte de pessoas que não gostariam. Gente, a gente precisa entender o seguinte, tem uma galera chamada conservadora. O que essa galera quer conservar? O que já existe. Os conservadores, eles se sentem bem com tudo que já existe. O privilégio de pessoas brancas, de homens brancos, o privilégio de não precisarem se adequar ao falar uma coisa, ao cantar uma coisa, ao se referir a pessoas. Não é porque você conhece, por exemplo, César, né? Você conhece César desde sempre, desde criança, nasceu, né? Criou, esteve ali e tudo mais, e César se compreende uma mulher trans. E aí? Se César faz a transição, você vai continuar chamando de César e dele? Vocês compreendem que existe uma necessidade de adequação? Uma necessidade de entender que o novo sempre vem? Pronto. Eu acho que até ficou engraçado toda essa volta que eu dei para usar uma música que também foi citada aqui no vídeo e dizer: o novo sempre vem. O novo sempre vem. E me incomoda muito a galera conservadora, cristãos e tudo mais, pensarem que eles são o centro do universo. Amor, vocês estão usando hoje isso aqui, um celular, uma câmera, o celular e o computador, para ser mais exato. Câmera não, porque câmera é outro processo de construção. Mas o celular e o computador, eles foram criados graças a um homem gay chamado Alan Turing. Aí vocês querem utilizar o celular, utilizar o computador e automaticamente internet, porque a internet vem por causa do computador. Se a gente não tem computador, não teria motivo para ter internet. Ela poderia até vir depois, em outra situação, mas uma coisa meio que puxa a outra, entende? E aí, através disso, a gente tem a criação da internet. Não que seja consequência, uma precisa da outra necessariamente, mas, enfim, vocês entenderam meu ponto de vista e meu raciocínio, né? Enfim, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: como é que um conservador tem coragem de usar um aparelho desse para chegar e falar, olha, e ser homofóbica, ser LGBTfóbica? Não faz sentido, anjo. Conservar o quê? Sabe? O novo sempre vem. Aí você tem coragem de chegar e trazer essas informações e tacar hate no Tony. Gente, eu, César, não acho a necessidade da mudança. Não acho que haja necessidade. Outras músicas, como foram citadas aqui hoje no vídeo, precisariam ter mudanças. Entende? Nem a música do Renato Enoch precisava de uma mudança no fim das contas. Por quê? Porque, digamos que essas mudanças poderiam ser apenas estética.
É uma mudança que poderia pelo menos ser assim, ó. Olha, é bom falar de outras vivências e de outros amores. Então, mudar, beijar sua menina para beijar a quem se ama, inclui. Isso é bom. Precisava? Não, mas obrigada por terem trazido. Ajuda? A gente canta diferente hoje. A gente interpreta a música de outra forma. Tony Garrido, com Girassol, precisava? Não, mas ele entendeu. Gente, a música é dele. Não sei se eu sou dele. Não sei se não é dele. Enfim, houve a modificação diferente de uma certa... né, da Milk, da Azeda, que fez a modificação da música. Ia falar dela? Não ia. Mas vou. Tenho vontade. Ela simplesmente modifica a música, né? Pra adequar a sua nova realidade. Amor, o negócio é o seguinte: você é crente, já nem tá no carnaval. Né? Nem seu lugar ali. Mas já que você está nesse ambiente, respeite o ambiente. A música, ela é axé. Ela não é música gospel. Então você não pode chegar e trocar Raia e Manjá pra Rei Yeshua. A música original não é assim. Então você não pode chegar e mudar, simplesmente. E detalhe, mudar sem nenhuma comunicação. Mudar sem falar com os escritores, mudar porque quis, porque achou melhor. Vocês compreendem que existem coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser readequadas, que precisam ser recompreendidas para continuarem circulando. Porque música com estímulo à violência, música com que diminuem pessoas, entendem? Precisam ser modificadas ou nunca mais cantadas. Por exemplo, o João não canta mais Louquinho. Por motivos óbvios. Existem músicas que não são mais cantadas. Se eu não me engano, outra também, isso eu posso estar falando bobagem, mas sempre tiveram Roberto Carlos como uma figura cristã, religiosa, muito grande. E sobre a música Inferno, explicaram pra ele: olha, Roberto, acho que não cabe você cantar e que tudo mais vá pro inferno. Pelo que eu ouvi falar, porque isso aí já não pesquisei antes pra saber. E também é uma questão, é um adicional ao vídeo que pode ser interpretado ou não. Depois que vocês saírem daqui do vídeo, procura essa informação se ela é verdade ou não. Eu quero deixar vocês curiosos, eu quero permitir que vocês sejam pessoas que sejam ativas na internet e não consumam apenas as informações que são soltas assim, num vídeo no YouTube, no TikTok e tudo mais. Vão no Google e pesquisa essa informação também. Veja se ela é uma informação verídica e guardem para si essa informação. Se ela é verídica, bom. Se não, esqueçam esse pequeno detalhe. Mas é apenas uma adicional. O que é que eu quero dizer para finalizar o vídeo aqui? Que a gente precisa entender que existem adequações para a vida. Assim como animais, durante toda a sua vida... Quando eu falo vida, eu falo evolução, tá, gente? Durante toda a evolução que animais acabam adquirindo, sabe? Por exemplo, dizerem que a galinha, ela evoluiu do dinossauro, né? E outros muitos animais. Nós, por exemplo, existem partes do nosso corpo que eram utilizadas e que hoje não são mais. E acabam deixando. Existem novas gerações de animais e de pessoas que perdem determinados itens do seu corpo, partes do corpo, características que eram importantes e necessárias. Entende? Porque também não existe uma evolução cultural. Porque não pode também modificar músicas que em um momento que foi composta, aquela realidade era permitida, era interessante e hoje já não é mais visto dessa forma. Sabe? É aquela questão de falar que coisas evoluíram como vinho, que vinho quando envelhece fica melhor, e coisas evoluíram como leite, né? Que azedam com o tempo, que estragam com o tempo. Então, cabe às pessoas entenderem que há a necessidade de adequar determinadas coisas, determinadas músicas, determinados textos, adequar, né? A gente entende que
existem pessoas ruins, existem pessoas que fizeram obras que em sua estrutura já é ruim. A gente pode citar, por exemplo, a JK, né? Que, como o Checklebolt e a Xusheng, utilizaram nomes que remetem a tratamentos racistas, né? E acaba, infelizmente, a gente hoje analisa a JK, né, a JK, como uma pessoa transfóbica, mas antes mesmo da transfobia dela, quando se pega todo o histórico dela e busca as informações do que ela escreveu, já existiam sinais de que ela não era uma boa pessoa. Só que a gente não sabia, porque a gente acaba sendo fã e infelizmente não consome isso, essas informações. Então quando uma coisa acontece, puxa-se todo o fio e quando vai olhar, a capivara era bem maior do que a gente achava que fosse. Meus amores, muito obrigada por terem vindo até aqui o final desse vídeo. Não se esqueçam mais uma vez de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba a notificação em seu aparelho quando chegar vídeo novo. Tá? Lembrando que os vídeos saem todas as sextas-feiras a partir das 19 horas. 19 horas o vídeo já está disponível. Vocês podem vir aqui assistir, comentar, curtir, fazer de tudo para me ajudar a engajar aqui na internet, tá? Me sigam também em minhas redes sociais. Sou eu, César, em todas elas. Não se esqueçam também, se puder, me ajudar com o Pix, que também é contato profissional. É o e-mail contato, soueuscesar@gmail.com. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Utilizem aqui a aba de comentários para falar o que vocês acham sobre esse assunto maravilhoso que foi abordado aqui no vídeo hoje, tá, Brasil? Até o próximo. Tchau, tchau.